Os mundos da política e o mundo jurídico acompanham com atenção dados. Atenção é até um jeito simples da gente falar, né? Com enorme tensão. O que está saindo do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master? Nas mensagens, a Polícia Federal encontrou citações que se referem a figuras dos três poderes. Reportagem de Thaísa Medeiros. Vorcaro teria citado para sua companheira, em abril de 2025, um encontro com uma pessoa identificada como Alexandre Moraes. Vorcaro mencionou o mesmo nome em outro momento. "Tô aqui em casa", diz Vorcaro. Depois de uma ligação de vídeo, a noiva pergunta: "Quem era o primeiro cara?" "Alexandre Moraes", o banqueiro responde. Procurada, a assessoria do Supremo Tribunal Federal diz que Moraes não vai comentar. As mensagens no celular do banqueiro expõem a vasta lista de aliados políticos conquistados ao longo dos anos. Além de Moraes, o senador do PP, Ciro Nogueira, também é citado nominalmente. Vorcaro classificou o parlamentar como um dos grandes amigos de vida em uma conversa. Ciro soltou um projeto de lei que é uma bomba atômica para o mercado financeiro. "Está todo mundo louco", continuou Vorcaro. Ele fazia referência à chamada Emenda Master, que levaria a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos para até R$1 milhão. Nogueira teria, junto do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, viajado em aeronaves particulares do banqueiro. O líder do PP negou o voo no helicóptero do empresário e, sobre as mensagens, disse não haver qualquer irregularidade. Vorcaro também sugeriu que o encontro que teve com o presidente Lula foi ótimo. A reunião ocorreu em dezembro de 2024 e contou com a participação de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Lula já havia se explicado sobre a reunião. O presidente disse que relatou ao banqueiro que as instituições responsáveis fariam uma investigação técnica em relação ao Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, retirou o sigilo das conversas de Vorcaro no escopo da Operação Compliance Zero. A CNN, a defesa de Daniel Vorcaro, criticou a liberação das mensagens. Os advogados do banqueiro afirmam que a intimidade do cliente está sendo devassada e defenderam a atuação do ministro Dias Toffoli no caso. Toffoli deixou a relatoria do tema depois de investigações mostrarem relações entre ele e Vorcaro. Diante das revelações no celular de Vorcaro, o clima em Brasília é de apreensão, já que tanto a Câmara quanto o Senado Federal se dividem entre abrir uma comissão de inquérito para apurar o caso Master. Em um ano de eleições, isso poderia causar danos aos parlamentares. Davi Alcolumbre e Hugo Mota não dão sinais de que irão prosseguir com os pedidos de instauração das comissões. O senador do Podemos de Minas Gerais e relator da CPMI e do INSS, Carlos Viana, disse que agora a situação se tornou insustentável. Os senadores, em sua maioria, querem a CPMI do Banco Master, querem uma investigação clara sobre esse assunto. Essa decisão vem sendo postergada. A meu ver, e em conversa com colegas ontem, as revelações que estão surgindo e, ao que parece, vão piorar daqui para frente, inclusive envolvendo parlamentares, vão forçar a instalação dessa CPMI. Deixa eu começar por você, Tiago. Evidentemente são, aparentemente, episódios um separado do outro. O episódio da CPMI e do INSS, o episódio do escândalo do Master e os seus desdobramentos, mas o Supremo está juntando os dois. Não só pelo que se antecipa, que a Polícia Federal possa trazer à luz em relação ao comportamento de integrantes do Supremo, agora especificamente o ministro Alexandre de Moraes, mas também pelo ministro Flávio Dino e pelo ministro Gilmar Mendes, ambos através de decisões liminares, no caso, de certa maneira travam as CPIs que enxergam como seu papel político seguir adiante e estão juntando tudo num grande caldo. Ou vai ser possível ver cada coisa como uma coisa? William, nas minhas intervenções passadas aqui no programa, eu vinha dizendo que a gente está num cenário de alta volatilidade, em que os eventos têm vida útil bastante curta, com uma exceção, o Banco Master. O Banco Master segue no cenário, acho que seguirá no cenário, e em relação a esse ponto especificamente, o que mudou é justamente que
o que antes era difícil de explicar para o eleitor médio, que era um erro de regulação bancária por parte do Banco Central, converteu-se nas últimas semanas, e particularmente em virtude das mensagens encontradas pela Polícia Federal, num escândalo de corrupção. Escândalo de corrupção que é justamente hoje o principal tema, a principal preocupação do brasileiro, e o brasileiro que também acha que nos próximos meses a chance de haver um grande escândalo de corrupção é da ordem de 80%, segundo algumas pesquisas. Por que eu quero dizer isso? Porque talvez seja improvável que o escândalo do Banco Master afete o governo federal, afete o governo Lula. Mas é provável que a crise do INSS, a CPMI do INSS, afete o governo Lula. De forma que essas duas questões estão como se fossem vetores na mesma direção. A dúvida é se eles seguirão na mesma direção e vão se anular, se no final haverá um acordão entre os que estão do lado da CPMI do INSS e os que estão do lado do escândalo do Banco Master, ou se eles terão vida própria em direções contrárias e a gente vai ter um escândalo que afeta tanto a oposição quanto o governo rumo às eleições esse ano, potencialmente indicando que o sentimento anti-establishment deve crescer em direção a outubro. Como é que você antecipa a evolução desses escândalos? Eles se combinam ali na frente, se combinam agora? Ou serão dois eventos separados, criando um clima conjunto? Não, a minha percepção é que está caminhando, se a eleição fosse domingo, vamos supor assim, o tema da eleição seria corrupção e seriam esses dois escândalos, tanto o INSS pelo envolvimento, né, do filho do presidente, do Lulinha, ainda não diretamente comprovado, mas está aí, né, as movimentações de 20 milhões de reais e por aí vai, e tanto pelo Banco Master. Agora, daqui para outubro, tem aí 8 meses que pode pulverizar. Hoje já começou a pulverizar um pouco, apareceram as mensagens do Ciro Nogueira, com o Daniel Vercaro, do Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Só que esses caras não são candidatos a presidente, né? Quem é candidato a presidente é o Lula, que teve o Guido Mantega, que teve o Ricardo Lewandowski, que teve o Dias Toffoli, todos eles orbitando esse entorno do petismo, diretamente envolvidos. Então, assim, hoje, olhando em perspectiva, os dois casos parecem que vão pautar, sim, a eleição. Só que o Thiago falou, tem tanta coisa para acontecer, tanto celular ainda para ser criptografado, para ser publicado, para sair o que aconteceu, que pode ser que ali na frente atinja mais um ou outro. Mas até agora, o maior prejudicado pelo tema corrupção na eleição em 2026 e na política brasileira é o Palácio do Planalto e o petismo, pelo envolvimento direto tanto do filho do presidente quanto desse entorno do petismo ali, diretamente com o Vercaro. Vamos olhar para o Supremo. Quer dizer, o Supremo, em um caso, que é do Banco Master, as mensagens indicam e sugerem para o mundo político em Brasília, Daniel, que haja mais. Sugerem uma relação de muita proximidade. Eu estou tentando ser bem cauteloso e diplomático. Entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro fraudulento. É o que até aqui sugerem. Okay? Não estou dizendo que provam, mas sugerem fortemente uma intimidade que levanta uma série de questões. Por outro lado, o Supremo tenta ganhar uma posição de certa capacidade de controle do que se faz ou se deixa de fazer no parlamento através das medidas do Gilmar, que suspende quebra de sigilo, e das medidas do Flávio Dino, que igualmente suspende quebra de sigilo, cada um por um motivo diferente, mas o resultado é mais ou menos o mesmo. É o judiciário dizendo para o parlamento, olha aqui, ó, há um limite para vocês e o limite dou eu. Como você vê essa relação evoluindo? William, o que a gente vê nas últimas horas e nos últimos dias é um aprofundamento do desgaste que já não era pequeno do Supremo Tribunal Federal em duas trilhas paralelas, que no final das contas se combinam. Uma trilha é o desgaste com o Congresso, que também já não é de hoje, já vem de anos, e que se manifesta de uma forma mais aprofundada nas decisões de Gilmar Mendes e de Flávio Dino. Essa decisão de Flávio Dino hoje está sendo extremamente criticada no parlamento, porque dizem, olha, o instituto de uma comissão parlamentar de inquérito, seja de qual tema for, ela acaba perdendo muito dos seus poderes com esse tipo de decisão. Lá atrás,
a gente via muito frequentemente, eu estou falando da década passada, até daquelas CPIs clássicas do Mensalão, dos Correios, que pessoas que iam depor acabavam ganhando um habeas corpus para não falar tudo o que era questionado. Depois isso evoluiu para um habeas corpus que permitia que as pessoas sequer fossem para uma CPI. E agora, as próprias decisões de quebra de sigilo da CPI estão sendo contestadas pelo Supremo sob o argumento de que se desviou do foco. É o mesmo Supremo que tem um inquérito do fim do mundo aberto há 7 anos e que também se desvia do foco constantemente. Então isso acirra tremendamente um mal-estar com o parlamento. E um outro desgaste, o segundo, que é um desgaste de ordem ética, de ordem moral, e aí ninguém está falando de discordar ou concordar com decisões, que é esse envolvimento que você cita, aparentemente, muito promíscuo, envolvendo Daniel Vorcaro e figuras do Supremo. Agora tem Alexandre de Moraes e já teve Toffoli. E um desgaste do Supremo cada vez mais pesado também é, a essa altura do campeonato, um desgaste para o governo, porque é um governo que fez questão, em momentos críticos, de se aliar ao Supremo e de um Supremo que fez questão de fazer dobradinha com o governo. Então, o desgaste de um para o eleitor médio, usar essa figura do Thiago Vidal, é o desgaste de outro. São 2 aspectos aí, Thiago, ambos de grande abrangência e de enorme complexidade. Um aspecto é a capacidade de uma instituição como o Supremo, e sem ela não há convívio social possível, porque ela zela pela norma básica, pelo qual as pessoas se relacionam. Não há sociedade moderna, na democracia, no Estado de Direito, que possa prescindir de uma instância como o Supremo. E a gente pergunta como é que o Supremo sai da situação que está. Quer dizer, o outro problema de complexidade é se imaginar que tipo de impacto eleitoral esse desgaste produz, seja porque ele traz nomes, que possam ser ou não candidatos, seja porque ele mexe com figuras dos 3 poderes, seja porque ele talvez reforce nas pessoas a ideia de que o sistema está podre. Então, deixa eu ver quem me promete que vai acabar com isso aí. Como é que você está vendo isso? William, a gente tem visto isso como uma espécie de repeteco de 2014. Acho que eu também já falei isso aqui, né? Tem no ar aí uma espécie de novo lavajatismo. Estava faltando apenas o objeto. Acho que o objeto agora está claro, né? Uma espécie de INSS / Banco Master. O que leva possivelmente a um cenário de descontentamento social amplificado. Eu digo amplificado porque já há um descontentamento geral, particularmente com a economia, com serviços públicos básicos, mas faltava esse verniz corrupção / establishment, que eu acho que agora ganhou voz e corpo. E isso tem um risco claro para todos os envolvidos, né? Como a gente viu em 2014. Por mais que seja, como foi naquele momento, algo que contamina eventualmente mais os partidos de direita do que de esquerda, no final da história todos pagam o preço, né? Pagam o preço porque há o descontentamento generalizado. É por isso que esse fenômeno, como o Caio comentou no começo, ele é tão potencialmente nocivo para o Palácio do Planalto, porque quando se tem um ambiente como o atual, em que o descontentamento é com o establishment, infelizmente ou felizmente, o fato é que quem paga o pato é quem está presidindo o país, né? Então, quem está presidindo o país, nesse caso, é o governo Lula, que mesmo que eventualmente não tenha comprovação, né, comprovado o vínculo no caso do Banco Master, eventualmente sim, com o caso do INSS, poderá pagar o pato por essa ampla insatisfação social que está começando a se construir nas ruas com o caso do Banco Master, que, de novo, deixou de ser uma questão do sistema financeiro e passou a ser uma questão política de fácil compreensão. Vamos descer da grande análise abrangente da política, vamos pegar os pedaços aí do que hoje dominou, praticamente monopolizou o noticiário político. O que te chamou mais atenção nas mensagens do Vorcaro? William, a grande mensagem, acho que a jornalista Malu Gaspar publicou agora há pouco, é o Vorcaro, no dia da prisão, mandando uma mensagem para o Alexandre de Moraes perguntando se ele vai bloquear ou não a prisão. Acho que essa é a grande, é o big deal do dia. E aí... Se bem que só pela exatidão, né? Sim. Que a gente tenta manter rigorosamente,
A palavra prisão não aparece. Não, mas você vai tentar bloquear. Ok. Estamos inferindo. Sim. A palavra bloquear está sendo usada pelo Vorcaro por escrito para o ministro Alexandre de Moraes no momento que ele está sendo preso. Sim, exatamente. Aí, a partir daí, acho que esse é o grande fio condutor para a gente analisar. A gente estava olhando muito para repercussão político-eleitoral. Por quê? O Daniel Vorcaro preso não é um sujeito que gosta de prisão, ninguém gosta. Mas um tipo como ele, pelo que a gente vê nas mensagens, até as impublicáveis... E uma grande parte são impublicáveis. Em grande parte são impublicáveis. Pelo menos um programa de família como esse aqui. Sim. Ele tenderia a uma colaboração premiada. Ele tendendo a uma colaboração premiada, ele vai ter que entregar, se for o caso, gente acima dele. Ele vai ter que entregar o contrato de 130 milhões da mulher do Alexandre de Moraes com o Alexandre. Vai ter que entregar o Dias Toffoli, se for o caso, se tiver indícios de corrupção ali. E aí a gente vai estar se deparando com um caso inédito na história do Brasil, desde sempre, de corrupção no Judiciário, na Suprema Corte, né? O que a gente tem de informação é que há uma tendência forte de colaboração premiada, mas não com os advogados que estão com ele hoje. Porque ele tem basicamente 2 advogados, um atende e é muito próximo e amigo de figuras do Centrão, que também seriam delatáveis, né? E o outro muito próximo também do Dias Toffoli. Então, hoje aqui, pelo menos no mercado, né, no meio jurídico aqui em São Paulo, se falou muito de uma troca de advogados que propiciasse uma colaboração premiada ali na frente. Agora, uma colaboração premiada atingiria diretamente o Supremo. Aí a gente entra outra interrogação, né, puxando esse fio, William. E a Procuradoria-Geral da República? E o Paulo Gonet nisso tudo? Porque o Paulo Gonet, a gente sabe que tem uma ligação com o Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes, com o Dias Toffoli. Vai ficar assistindo de camarote? Sim, a pressão, né, sobre ele é fortíssima. Sim, e aí entra outra questão. Tem um precedente dos processos da trama golpista que ali, quem tocou tudo foi a Polícia Federal. Então já tem um precedente ali, muito embora o Ministério Público Federal não goste de delações premiadas serem firmadas pela Polícia Federal, a delação do Mauro Cid foi a Polícia Federal. Então, a gente pode estar vendo tudo que o establishment não gostou que acontecesse com a trama golpista e com o Bolsonaro, e com os bolsonaristas e com os militares, eles, entre aspas, pagarem esse preço agora, a partir dos precedentes jurídicos que eles criaram nesse processo, serem encaminhados agora contra eles próprios. E eu colocaria, primeiro, uma colaboração premiada com a Polícia Federal e não com o Ministério Público Federal. E eu colocaria até com o ministro interagindo diretamente com as testemunhas, porque o Alexandre de Moraes interagiu diretamente com as testemunhas, contrariando o regimento, contrariando tudo que se dizia que deveria ser feito. E o André Mendonça chegando, justamente querendo levar esse caso até o fim. Então, a gente pode estar vendo os mesmos expedientes jurídicos utilizados no processo da trama golpista e justificados pelo Supremo, pelo Gilmar, pelo Toffoli, pelo Alexandre, serem utilizados a partir de agora contra eles mesmos. O mesmo André Mendonça falou há pouco em Frankfurt, na Alemanha, onde ele está participando desde o fim de semana passado de um evento jurídico na universidade local, lá, a Goethe-Universität em Frankfurt. Ele estava se despedindo e no discurso de despedida dele ele faz uma menção interpretada por muitos como um recado. Mas agora qualquer coisa que ele fale vai ser interpretado como um recado, inevitável. Mas a frase é mais ou menos a seguinte, eu não tenho ela aqui literal, a despedida dele foi informal enfim, alguns áudios chegaram, né? Claro, tem sempre alguém com um celular. E aí ele diz algo assim: a desconfiança do público em relação aos agentes de Estado, ela é muito pior quando essa desconfiança foi provocada pelo próprio agente de Estado. E isto leva as pessoas a uma postura, se eles se comportam assim, por que eu vou me comportar de maneira diferente? E ele mais ou menos encaminha a seguinte conclusão, identificando a participação dele nisso tudo como uma espécie de missão para combater essa inação. Leia-se, através da prevenção do comportamento de agentes públicos. Mas isso somos nós, jornalistas, interpretando as palavras, né?
precisaria perguntar para ele. Daniel, o que a gente está lendo até aqui, não, botar um pouco de pimenta aqui no programa, são sobretudo as conversas do Vorcaro com a namorada dele, que vive nos Estados Unidos, ou pelo menos até o momento que ele estava preso, parecia que ela vivia nos Estados Unidos, não sei se eu estou mal informado. E ela é extraordinariamente curiosa sobre política brasileira. Então essas mensagens são divertidas no sentido literal da palavra, porque tudo que ele fala, ela pergunta, mas quem? Com quem? E o que ele disse? E o que você achou? E aí vem um retrato da promiscuidade política, pessoal, particular, com o mundo todo, né, dos poderosos, que a gente só vê em filme. Tem uma coisa que me marcou, você fez a pergunta para o Caio, né, William? O que mais te pegou ali nas mensagens? Então vamos a você também, pelo amor de Deus, vou tirar essa chance de vocês. Qual foi o lance que você gostou? Qual foi o lance que você gostou? Hoje todos os casais hoje. Thiago, peraí, o Thiago também. Eu queria saber qual foi o lance que você gostou. Todo mundo hoje está indo dormir, todos os casais, Poxa, o que você mais gostou? Vai lá. Não, mas assim, o que fica no atacado, independente ali de mensagens que são tremendamente curiosas, porque descrevem a cena política e são muito densas afetivamente, mas... Densas afetivamente eu achei sexualmente explícitas, mas tudo bem, de uma maneira mais elegante. Obrigado pela sua formulação cavalheiresca. Foi acadêmica. Acadêmica. Como é que é? Como é que você falou? Densas afetivamente. É sexualmente explícito, mas tudo bem. Não, mas assim, o que mostra, falando sério, William, que sim, o que mostra no atacado é que você tem um retrato pronto e acabado ali do que é o capitalismo de laços, o que é o capitalismo de compadrio. Isso é um retrato muito forte de um Brasil que não funciona, que não é eficiente, onde as pessoas prosperam e vingam, pode ser por eficiência também, mas às vezes não só e às vezes não principalmente por eficiência, mas por ter um amigão de toda a vida que me faz uma emenda ali que atende perfeitamente aos meus negócios, ou em que o Vorcaro descreve eventos patrocinados com toda a cúpula do Supremo, em que ele posa de amigo, em que ele relata que todos os ministros o ouviram com atenção. Você e a capacidade de mobilizar a cúpula do Congresso, mobilizar a cúpula do Supremo e mobilizar contatos que chegam no Palácio do Planalto. Enfim, é o tal tenho amigos em todos os poderes. Isso fica claro na mensagem e, para mim, o que pega é isso. É o império de um capitalismo de compadrio, um capitalismo de laços. Você viu só que aula que a gente acabou de tomar? Sim. Você e eu, a gente falando só de sacanagem. E o Daniel nos brinda com uma análise sociológica, antropológica. Tem ali o caráter nacional brasileiro, tem o sistema político não funcional. E eu diria, né, ele é muito elegante, ele não fala essas coisas assim. A total falta de vergonha que transparece nessas mensagens. Mas, Thiago, qual delas te impressionou mais? William, tem um zuzuzum aqui em Brasília. Eu não sou jornalista, não quero entrar na posição de vocês, pelo contrário. Não, mas tem a gente tem liberdade de falar de sacanagem. Você sobre da veracidade dessas informações. Tem muita gente incrédula com se essa conversa entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de fato é verdadeira, porque não condiz com, ou pelo menos não faz sentido com o perfil do ministro, que, enfim, passou aí por várias instâncias públicas e poderia se blindar desse tipo de exposição, né? Agora, o que me chamou pessoalmente a atenção foi o fato de que, se essa conversa é verdadeira, se ela eventualmente aconteceu de fato, ela aconteceu num período em que o ministro Alexandre de Moraes ainda estava sancionado pela Lei Magnitsky e, portanto, não poderia fazer uso de ferramentas e serviços de tecnologia de empresas americanas como é o WhatsApp. Então, das duas, uma, ou tem um furo aí, ou tem boi na linha, ou, eventualmente, essa conversa ela foi perpassada, ela foi realizada por outros meios, já que o ministro estava impedido de usar o aplicativo que formalmente apareceu ali na coluna como tendo sido utilizado para essa conversa. Então, tem mais um boi na linha aí que precisa ser explicado, porque eu acho que, nesse caso, faz toda a diferença.
Há uma desconfiança tradicional do Ministério Público em relação à Polícia Federal. Ela não é de agora. Ela não é do escândalo do Master. Ela é quase que uma relação, às vezes, arraigada nessas duas instituições. As duas investigam. O Procurador-Geral da República, sempre é bom a gente lembrar aqui para a audiência, é o detentor da ação penal. É ele que acusa, mas ele tem que acusar em base no que a polícia investiga. E essa tensão é tão tradicional, como a gente vê até nos filmes, a tensão entre o procurador que acusa e a base do inquérito, que ele vai dizer, vocês da polícia não trabalharam direito e por aí vai. Mas no momento, essa tensão parece exacerbada. E quem tem realmente o fluxo das informações é a Polícia Federal. O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é que, partindo de um precedente bem sucedido do ponto de vista jurídico e até político, de uma colaboração premiada que colocou na prisão o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, abriu-se esse precedente porque ali se entendeu que o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não avançaria contra o Jair Bolsonaro, e ali se entendeu que a colaboração premiada precisaria ser feita pela Polícia Federal. É exatamente a mesma coisa. Ali já vem um contencioso entre esses dois órgãos, que não é dali, mas é de 10 anos, de 20 anos, é histórico praticamente, mas o que está começando a sinalizar é o Gonê escanteado nesse processo, o sistema de investigação achando que não precisa contar com ele ou que ele não precisa atuar. O sistema que está dizendo é a PF. Sim, a Polícia Federal considerando que é possível avançar mesmo sem ele. Apesar do Paulo Gonê, é possível avançar. E aí, a minha aposta hoje é que uma colaboração premiada aconteceria não com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral da República, mas com a Polícia Federal, que é quem está tocando de fato esse processo. E um segundo ponto, o Supremo Tribunal Federal, eu sinto que com tudo que aconteceu hoje, ontem, nos últimos dias, de alguma maneira pode ser que comece a pensar em algum processo de depuração, seja jurídico ou seja político. Porque a gente nunca viu um processo penal contra o ministro do Supremo, isso é inédito, isso teria que ser avaliado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Se de repente o Toffoli ou o Alexandre de Moraes devem, vai ter que ser o plenário do Supremo Tribunal Federal. E ainda que haja, de novo, como sempre, historicamente, um processo de proteção e de blindagem da Corte contra os ataques, porque eles vão considerar isso um ataque externo, tem o processo político que está aí, a partir de 2027, com uma maioria de direita no Senado suficiente para empichar um ministro do Supremo Tribunal Federal, cada vez mais, aparentemente, com motivo jurídico, a partir desses indícios de crimes que estão aparecendo. Daniel, peraí, Daniel, eu tenho pouquinho menos de um minuto, é para você encerrar. A palavra é sua, mas eu tenho menos de um minuto. Bom, para encerrar então, para fazer um ponto sobre a perspectiva ou não de delação premiada de colaboração de Daniel Vorcaro, conversando com algumas pessoas que participaram na Polícia Federal daquele processo de colaboração de Mauro Cid, por exemplo, e de outros processos, isso é uma coisa absolutamente subjetiva ali, que os investigadores, esse pessoal da linha de frente, nota agora que, por mais encrencado que um criminoso esteja, uma coisa que acaba pesando é a percepção deles na prática, na hora de decidir, vou pelo caminho da colaboração ou não vou, é o envolvimento de familiares. E aí, se a gente pega o caso de Daniel Vorcaro, o pai dele apareceu e você tem o primo preso, o cunhado preso. O cunhado casado com a irmã, então significa que o coração da família ali de Daniel Vorcaro também foi trazido para o processo, foi trazido para a investigação, para o centro da investigação. Então agora não é só ele, é olhar a família também e perceber que essa pressão está crescendo em cima das pessoas à sua volta. De novo, a gente está diante de um roteiro de filme, né? O cunhado é conhecido em Brasília como Fio Desencapado.